Para auxiliar os magistrados a ajustar melhor as normas da Resolução 219 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros realizou um workshop no qual 2 palestrantes apresentaram os pontos principais do texto para que tribunais e outras instituições do Judiciário possam chegar a um consenso sobre o assunto. A questão da Resolução 219, a implantação dela não é uma tarefa simples. Exige esforço coletivo, exige esforço de todo mundo. Exige uma mudança de postura e uma mudança de cultura. Então o CNJ, quando trouxe essa questão, primeiro criou a resolução. Depois da resolução, o CNJ agora precisa cuidar da implantação da resolução. E a implantação é complexa, porque se você identifica que a primeira instância não está conseguindo dar vazão ao processo, você precisa tomar medidas com aquilo que você tem. E uma dessas é essa redistribuição da força de trabalho. E isso exige, como eu disse, mudança de consciência, de postura e de cultura. Cada tribunal está avaliando esses critérios de uma forma e o que a gente está tentando é unificar esse entendimento. Alguns tribunais ainda nem começaram o estudo de implementação da resolução. Esse já é o segundo encontro que a MB promove. Há menos de 2 meses atrás, o próprio conselheiro que cuida da resolução esteve aqui. Então, a gente precisa avançar nessa matéria. Eu acho que por esse motivo essa reunião tão grande com uma participação tão expressiva de todos os estados. Então, a nossa expectativa é de que a partir desse momento, desse segundo encontro aqui, os tribunais comecem a efetivamente a implementar a resolução. A Resolução 219 sustenta a Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. O objetivo principal é a distribuição equânime de servidores, cargos e funções de confiança entre os órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus. O juiz Rubens Curado é o autor da resolução. Segundo ele, o relatório Justiça em Números de 2016 do CNJ apontou que o primeiro grau de jurisdição concentra 94% dos processos que ingressaram no último triênio. O relatório também informa que os juízes e servidores do primeiro grau arcam com o dobro da carga de trabalho da segunda instância. E esse trabalho começou, sobretudo, pela necessidade de diagnosticar os problemas. Então nós fizemos um grande trabalho com a ajuda da estatística, do pessoal do Justiça em Número, da equipe do CNJ, de tentar identificar quais eram os reais problemas existentes no Judiciário, diante dos seus 91 tribunais, para tentar pegar alguns pontos comuns de problema e tentar, por meio de uma resolução, enfrentá-los, né, criando algumas regras, algumas padronizações, sempre nesse intuito de melhorar a atuação do Judiciário sob o ângulo da sociedade. A Resolução 219 propõe o remanejamento de servidores, cargos e funções de confiança para o grau de jurisdição com maior demanda processual. Assim, o número total de servidores da área de apoio direto à atividade judicante deve ser proporcional à quantidade média de casos novos distribuídos a cada grau no último triênio. Um dos grandes problemas que a gente identifica é a questão da divisão de servidores entre o que é a área judiciária e o que não é. Por exemplo, se servidor da presidência e da vice entra no cálculo, entra para fins de cálculo de aplicação do artigo 3º, da divisão entre o grau de jurisdição, que sim, que deve entrar, mas muitos tribunais ainda ficam na dúvida em relação a isso, se computa ou se não computa, né, como que é feita essa lotação paradigma, né, quais são os critérios, o que são os casos novos, quais são os critérios matemáticos que a resolução traz. Mas acho que o desafio principal é colocá-la em prática, que significa tirar as pessoas de suas zonas de conforto e colocá-las onde realmente elas são necessárias, onde pelo menos são mais necessárias. Eu acho que essa é a maior dificuldade da resolução, aplicá-la efetivamente. Para a MB, a efetiva implementação da resolução contribui para a melhoria da estrutura e do funcionamento do Poder Judiciário, tornando o trabalho equilibrado, rápido e eficiente, principalmente para o cidadão. O objetivo final é melhorar a prestação do nosso serviço, melhorar o atendimento do judiciário, acelerar os processos, ou seja, dar vazão a essa enorme carga de trabalho que o judiciário brasileiro tem.